Vou apresentar para vocês agora um caso clínico extraído do material do meu saudoso amigo Carlos Melo, homeopata que tem um grande trabalho disponível na internet, morou em Goiânia há muitos anos. A paciente tinha 26 anos e tem algumas coisas que mostram a indicação clara de cânfora. Essa palavra clara, ela é canfórica, porque tem aquele efeito que eu disse, que em seu pequeno mundo as coisas lhe parecem claras e definidas. Uma definição boa tem que ser clara, ela tem que traçar os caracteres de uma forma bem nítida e colocar os limites dessas questões. Essa paciente tem, dentre outras coisas, o relato de quando era pequena, era muito mimada, mas muito inteligente e sobressaía. Ela representava a escola dela em muitos eventos. Essa questão da representação também é interessante, porque tem a ver com essa capacidade de você ser, entender o que alguma coisa é e mostrar-se como um elemento daquele grupo ou daquela instituição. Ainda tem na infância um relato de medo de muitas coisas. Medo de escuro, que é uma coisa que deve-se sempre lembrar de cânfora, além de stramonium. Medo de algumas coisas, tipo aranhas, e medo de guarda-chuva, porque o guarda-chuva lembrava a aranha. E vejam bem, essa questão da imagem, que tem a ver com aquilo que representa, e esse medo é bem uma coisa de cânfora, porque ela tinha medo de aranha, mas principalmente do guarda-chuva, porque lembrava a aranha. Essa capacidade de tirar uma relação de uma coisa com a outra, daquilo que é com a imagem, com o papel, com o significado que atribui, isso é típico de cânfora. E nesses casos, quando o paciente estiver em alguma coisa que o que importa não é a coisa em si, mas o que significa, você está lidando com um charme de cânfora, que as coisas são, também são, mas o que elas significam é que realmente dá o que elas são. Bom, essa paciente reclama que tem uma sócia que é burra porque ela não enxerga as coisas. Enxergar e ver, saber o que as coisas são, o que elas representam, o que elas significam, é matéria-prima de cânfora. Não aceito falar alto comigo. Acho que estão dando ordens. Esse sintoma da paciente está descrito literalmente no Allen e representa a projeção do autoritarismo no meio ambiente, no outro. Não suporto quem conta vantagens. Me sinto durona, descrente, mas as coisas que vejo são reais. Então, a pessoa que conta vantagens, ela está apresentando a si mesma de uma forma diferente do que é no íntimo. É uma distorção da realidade. O significado está lá no íntimo e se projeta de uma forma alterada. Ela não suporta isso. E se sente durona, eu acho que é principalmente porque ela vê as coisas, sente que ela tem uma percepção clara e as pessoas não entendem, não compreendem ou não fazem como ela está dizendo que aquilo significa, que aquilo representa. Não consigo ver pessoa executar tarefas sem estar envolvida de verdade naquilo. É muito semelhante ao não suporto quem conta vantagens, porque quem está desempenhando uma tarefa e não vive aquilo no seu íntimo, que aquilo não significa para ela nada ou não significa a grandeza que ela atribui, aquela pessoa não está agindo, as atitudes dela não correspondem à sua essência. Temos ainda, acho-me bonita, sou autoritária, muito amiga, sempre para servir as pessoas. Odeio me sentir exposta. O autoritarismo de cânfora eu já comentei, não é, que tem a ver com o fato de saber o significado das coisas e não se controlar, não se educar para respeitar a visão dos outros. E o fato de odiar ser exposta tem a ver também com isso, é que a essência, né, o seu íntimo, o seu significado, o verdadeiro sentido, é uma coisa que a pessoa quer expor na sua vontade, de acordo com o seu gosto, com a sua preferência, e não que alguém invada e acesse sem autorização o seu pensamento, a sua percepção, o significado das coisas para ela. Adoro ficar olhando as estrelas. Sinto-me tão pequena, acho difícil mensurar tanta grandeza. Noite clara de lua cheia me causa medo. Ou seja, no seu pequeno mundo
tudo é claro e definido, mas ele perde esse foco ali no significado, nos limites, acaba indo para um outro lado que é a da grandeza. E isso tem uma explicação. A hipótese é o seguinte: todas as coisas têm significado. Qualquer coisa, qualquer ser, qualquer criatura, qualquer fenômeno tem o seu significado. Quando ela começa a ampliar os seus horizontes, ela vê que tem um conjunto enorme, uma vastidão de seres, só que ela não sabe mais qual é o significado de tudo. Ela não conhece, ela não sabe o verdadeiro sentido de cada coisa. É uma situação intermediária em que ela vê que tem um mundo, e esse mundo é muito grande, mas ela não sabe mais o significado de todas as coisas, de todos os fenômenos, e assim ela fica num conflito entre o significado que ela consegue ver no seu pequeno mundo e aquele mundo vasto que ela detecta. Mas se ela evoluir nessa vertente, ela vai começar a achar que as coisas não existem, porque ao perder o significado das coisas, ao perder o sentido, ao perder as limitações das coisas, ela começa a caminhar para achar que a existência delas também se acabou, que Deus abandonou o universo. E então ela vai ficar muito limitada no seu pequeno mundo de uma forma muito ferrenha, ou vai se entregar a essa sensação de inexistência, de falta de sentido e de perda do significado. Quando pequena me olhava num ponto do espelho para ver se mudava minha imagem, se aparecia um monstro. A Kânfora está nessa rubrica do repertório de ilusão de imagem de monstro. E o espelho, conforme eu já comentei, é um instrumento bom para se detectar o paciente de Kânfora. Eu me lembro de, assim, vagamente, de pacientes em que eu prescrevi Kânfora, não porque o quadro era muito sugestivo, mas porque tinha alguma coisa em relação ao espelho. E aqui essa paciente tem. O espelho podia ser um ponto, podia ser a ocasião de aparecer algum monstro, e que é uma deturpação da forma. O paciente foi medicada com Kânfora 200CH. Não está descrito posologia, mas Carlos trabalhava muito com dose única. A evolução do caso é muito sucinta, compensando esse fortalecimento que a paciente mostra em relação à sua capacidade de expor as coisas. Ela diz que estava sentindo solidão. Eu acho que essa evolução pode ser vista como sendo uma percepção que ela teve de como ela poderia falar com as pessoas. Esse foi o ganho que ela trouxe. Ela se sentiu mais empenhada em mostrar para as pessoas como ela via e ficar menos presa, dominada pela visão de que eles não enxergam, que eles não sabem, que eles são burros. Então ela passou a expor mais o seu próprio sentimento, a sua própria percepção. E é claro que isso foi acompanhado de uma sensação de solidão, o que eu acho muito coerente, acho lógico, porque na medida em que ela assume mais o que ela é, na sua capacidade de ver, de distinguir as coisas e vai falando para as pessoas, vai mostrando, é natural que ela agora esteja mais isolada, porque ela está dando mais sentido à sua capacidade de ver, de perceber e de externar e de se manifestar, que é um dos sentidos do verbo definir, que eu já coloquei na aula anterior, a capacidade de retratar as coisas em seus detalhes característicos. Também eu quero lembrar, antes de encerrar, que uma paciente uma vez que andou bem com Kânfora, ela me disse que teve um sonho. Ela foi chamada para identificar o cadáver de uma pessoa. Estava já na câmara frigorífica, ela foi e olhou e viu e disse, é realmente tal pessoa. Eu entendo que isso também é bem um traço marcante em Kânfora. Pegar alguma coisa e dizer o que ela é. Quem é esse cadáver? Quem é fulano? Não o que ele diz que é, mas o que é em função de atos, de palavras, de gestos, de atitudes. Isso é um traço de Kânfora, que ele não deixa passar. As coisas não são simplesmente a imagem
projetada, o prestígio. Não, ele vai lá por trás. O que é? O que tem aquilo? Quais são os limites daqueles aspectos? O que eles significam? E por fim, então, Canfra trabalha muito com símbolos, porque um sinal é preciso que ele tenha a sua identificação. O que ele significa? O sinal traz qual mensagem, qual conteúdo? Muito obrigado, um abraço.